Boa noite para todos vocês. Vamos dar um tempinho aqui para o pessoal entrar. Até agora ainda não tem ninguém. Enquanto isso, a gente vai enviando o link. São 8h01, né? Vamos enviando o link. As pessoas. Boa noite. Estamos reunidos hoje, final da quaresma, né? Estamos todos reunidos para orar em nome das famílias, para que a gente fique preparado para viver intensamente, né, essa semana abençoada, renovando nossa esperança, nesse período, né, em que as pessoas estão precisando tanto de oração, de fortalecimento. Então, vamos viver intensamente essa semana, que não vai ser um feriadão, né, apesar da necessidade, né, do feriado aí para conter o vírus, mas, na verdade, seja mesmo quem não puder participar presencialmente, que participe, né, das celebrações da missa, que acompanhe a Semana Santa intensamente e ore, né, por todos nós. E hoje a gente está recebendo aqui convidadas especiais, especialíssimas. Eu sou Rita Luzier, coordenadora da Pastoral Familiar, representando nossa Pastoral Familiar São Benedito de Pilares. Esperamos que muito em breve, né, que a vacina chegue a todos, que a gente possa voltar com nossos encontros presenciais com as famílias, né, e se Deus quiser é o que a gente pede, que demora, está demorando, mas vai acontecer se Deus quiser. E hoje a gente está aqui recebendo duas convidadas especialíssimas, amicíssimas nossas, Rafaela França, que é catequista, faz parte do Consagra-te, da Pastoral Social também, né, Rafaela? Não sou mais da Não, é do movimento oracional, né? Do movimento oracional, isso. E também a Ilana Mello, que também Ilana Mello, eu considero que ela é da Pastoral Familiar, sim, ela é sempre, uma vez Pastoral Familiar, sempre pastoral, e se Deus quiser, quando tiver o regresso, ela vai voltar, Ronaldo, se Deus quiser, faz parte do Consagra-te também, e é minha amiga do curso Mater Ecclesi, né, gente, nossa colega de turma. E elas vão se apresentar e depois hoje a gente vai falar, é uma live oracional, Quaresma em tempos de pandemia, agir construindo pontes. Aí depois eu diminui o título, Construindo Pontes, né, para ficar mais rápido. Então, Rafaela, pode se apresentar, Rafaela. Boa noite, meu nome é Rafaela, como a Rita já disse, eu sou catequista, sou da pastoral da catequese, da paróquia São Benedito de Pilares. No momento a gente está parado, né, devido à pandemia, e também sou do movimento Consagra-te, né, que é um movimento onde nós nos preparamos para nos consagrarmos, né, a Nossa Senhora, aliás, a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora, né. E também agora a gente, com essa situação da pandemia, tanta gente precisando de oração, algumas pessoas foram se reunindo, alguns amigos, dentre desses amigos eu estou, e tem outros paroquianos, e aí a gente criou um movimento oracional São José, que a gente tem rezado toda semana, todos os dias, e estamos caminhando com as orações por todos. A gente tem recebido, hoje mesmo eu recebi vários pedidos, né, com nomes de pessoas que estão doentes, que foi entubado. Rezar, né? É um momento que a gente precisa rezar.
Isso. Verdade. Boa noite. Eu sou Lana, do Ronaldo. Né? Estamos aí na Pastoral Familiar já há 20 anos. A idade da Ana Beatriz. E também sou do Movimento Consagra-te. E me aprendendo um pouquinho mais no curso do Mateleclese. E em oração sempre, né? Eu acho que é isso que nos move, que nos leva e que nos levanta, que não nos deixa cair, né? De joelhos, mas firmes na fé. Muito bem. O que eu achei interessante, que nem foi combinado, que nós três somos consagradas, né? Consagradas a Nossa Senhora. Elas são do Consagra-te, eu fiz o curso pelo Instituto, né, do Superior, mas me consagrei me consagrei no Consagra-te, né, na São Benedito, fiz a preparação por fora, porque não deu para fazer presencial, e aí a pandemia trouxe várias coisas ruins, mas também trouxe algumas coisas, alguma coisa que facilitou, né? De todo mal a gente pode tirar sempre algo bom, né? Na graça de Deus. E aí eu não tinha tempo de conseguir fazer presencial, e aí eu fiz o curso online, e eles falaram até que deve abrir também esse ano de novo, depois eu devo divulgar, mas nós três somos consagradas. Então, antes da live começar, eu estava falando que, assim, na hora, hoje em dia é tudo muito assim, a gente chama aí um não pode chamar outro, mas na hora que eu chamei, então, elas estavam me contando, assim, todas as barreiras que elas tiveram, né, que solucionar, que vencer, para estar participando desse encontro aqui, porque elas, assim, vieram pelo meu chamado, mas, na verdade, o chamado é de Deus e de Nossa Senhora, né, que você vê que Nossa Senhora está aqui entre nós, três consagradas, graças a Deus, no amor de Maria. Então, vamos fazer nossa acolhida. Irmãos e irmãs, é com alegria que aqui nos reunimos para rezar e refletir. Vamos continuar o caminho com Jesus Cristo ressuscitado, que abriu os olhos dos discípulos de Emaús. Vocês se lembram da live de segunda, né? Que a gente leu a passagem de Emaús? Jesus quer permanecer conosco e, para que isso aconteça, basta abrir o nosso coração, as portas das nossas casas e deixar que ele entre e faça morada. A presença de Cristo gera unidade, comunhão fraterna, afasta as divisões, os obstáculos e as barreiras que impedem as pessoas de viverem em harmonia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ver quem está com a gente aqui, antes das minhas amigas aqui começarem. Elizabeth Penedo, boa noite. Diogo Belmonte. Aline Fellini, boa noite, família. Salve Maria. Daniele Freitas. Ângela Piedade, boa noite, Ângela. Edson Silva pedindo pela recuperação de Edson. Ele não falou, pedindo oração, né, de ação de graça, né, Ronaldo Ferreira. Edson pede por Felipe, pesadão das bikes. Maria Lúcia Neves Eira, dando boa noite. Ronaldo desejando que tenham todos uma excelente, abençoada quarta-feira. Um forte abraço. Maria José Oliveira, Aildo Paiva, pedindo oração para Arthur Ramos de Oliveira, 7 aninhos. Maria José, né, pedindo oração para Arthur, 7 aninhos, diagnosticado com leucemia. Ana Marília, dando boa noite. Só faltou Ana Marília aqui, né? Maria Lúcia, Daniele Freitas, Cristina Maria Alves. Boa noite, amiga. Boa noite a todos. Espero que vocês fiquem com a gente orando. Oi. Qual o nome da criança mesmo, de 7 anos? Arthur Ramos de Oliveira, 7 aninhos. E o Edson pediu por Felipe, ele já tem pedido em todas as lives, que é do Pesadão das Bikes, acho que é uma loja. Márcia Miles, que entrou agora, boa noite. Então, Alana,
Pode começar. A fé em Jesus Cristo nos impulsiona a derrubar os muros das divisões e a construir pontes de proximidade e de fraternidade. O batismo exige que nos esforcemos na busca da unidade, na diversidade. Devemos ser os primeiros a dar exemplo de unidade e de convivência fraterna com aqueles que pensam e agem diferentes de nós. Cristo é a nossa paz. A Igreja nasce da graça misericordiosa de Deus revelada em Jesus Cristo. São Paulo, na carta aos Efésios, mostra claramente isso. É necessário que a Igreja, povo de Deus, se esforce para manter a unidade na diversidade. Sejamos um para que o mundo creia. Bem, vamos lá. Com a morte de Jesus, os discípulos de Emaús quiseram voltar ao estilo de vida que tinham antes de conhecer Jesus. Com a pandemia do Covid-19, viu-se a necessidade de fechar os templos e hoje, para participar das celebrações, é necessário se adaptar às restrições visando a preservação da saúde dos fiéis. Muitos cristãos católicos, desanimados com toda esta realidade, também querem voltar para a vida que tinham antes de conhecer Jesus e de se engajar na comunidade através das pastorais e movimentos. Querem deixar de lado as suas convicções religiosas e pastorais. Como no caminho de Emaús, é preciso deixar que Jesus se aproxime para recuperar o ânimo e o desejo de continuar seguindo os seus passos. Como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo que os profetas falaram. Lucas, capítulo 24, versículo 25. Muito bem. Então, isso é uma... Peraí, deixa eu... O microfone. Então, isso é uma realidade que a gente está vivendo agora, né? Teve esse período das igrejas ficaram fechadas, depois retornaram. A gente sabe que nem todas, a nossa, graças a Deus, nossa paróquia está conseguindo fazer as celebrações, o padre aumentou o número de missas, a comunidade tem participado fervorosamente e se adaptando às restrições, né, tomando o devido cuidado. A gente tem que ter discernimento, às vezes, prestar atenção àquela missa que, de repente, assim, enche mais, se a gente puder procurar os horários, porque se todo mundo, né, quiser ir no mesmo horário, o que vai acontecer é que vai acabar, aqueles que vierem por último, vai acabar não podendo entrar, e então se a gente pode, de repente, ir no horário mais tarde, não vai ter aquele problema, porque às vezes é uma criança, um idoso prefere mais cedo, mas se a gente tem a missa das 16, tem a missa das 18, e outra coisa aí também que falou, que eu achei importante, que elas falaram, sobre o ânimo também, né, esse distanciamento, tem a missa acho que acho não, né, a mais importante da nossa atividade, que é o encontro com Jesus Eucarístico, é o que há de mais importante lá. A missa contém todas as orações, né, numa celebração só, mas a gente sente falta do convívio, da troca, né, de se apoiar um no outro. Vocês vejam que numa live as pessoas se comunicam, falam dos problemas com a gente, então como que isso está fazendo falta? E muitas vezes a pessoa acaba desanimando, às vezes até para você chamar para participar para alguma coisa, a pessoa se sente assim desanimada, afastada, acha que já está... então, a gente conservar a força, entendeu? Conservar, ter paciência, que vai passar. Olha, Elizabeth Penedo entrou agora pedindo por todas as famílias enlutadas, a Daniele Freitas pedindo pelo amigo Wagner, que está com Covid, Edson pedindo por Felipe, que está entubado no Hospital Pasteur, Denise Messias entrou agora, Heloísa Helena, boa noite a todos.
Então, agora é hora do nosso quiz católico, né? Das nossas perguntinhas. A hora da reflexão quaresmal, para a gente participar dessa quaresma com muito mais força, com entendimento, e a gente vai pedir a Deus que as palavras não sejam nossas, né? Mas que nós sejamos instrumentos de Cristo, né? Para propagar a verdade segundo a palavra. Então, a primeira pergunta é para a Lana. Deus quer fazer a sua casa, seu templo, no coração dos cristãos. Como posso fazer para me encontrar com Jesus todos os dias, para que ele possa expulsar tudo que me atrapalha a viver com a Trindade? Como que eu posso fazer para conseguir isso, Lana? Em oração. Não é fácil. Não é algo assim, vamos orar, né? Eu costumo dizer que isso é uma construção, isso é o dia a dia dentro da casa. Uma coisa que na minha casa acontece, isso sempre foi assim. Todos acordam no mesmo horário para tomar o café da manhã, independente de que horas cada um vai sair. Mas o café da manhã todos tomamos juntos, assim como o jantar também a gente procura fazer juntos. Mas o que eu faço para que a gente esteja em oração nesse momento? Eu já vou para a cozinha fazer o café da manhã com o terço, assim, falando no celular, né? E aí, eles estão prestando atenção? Não sei se estão, mas está ali para que eles ouçam, entendeu? Acabei de resolver, café está pronto, vai todo mundo para a mesa. O celular está ali com o terço, e aí sempre tem no meio do terço, né, alguém que fala uma palavra, que diz alguma coisa, aí que às vezes eles estão conversando, Ronaldo e Ana Beatriz. Agora o padre vai falar entendeu? Assim, para introduzir aquilo, porque em algum momento, tem dias que ninguém fala nada, tá todo mundo prestando atenção no terço. Mas tem dia que não, que eles estão no blá, 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 e eu estou lá, né? Perseverando, para que caia pelo menos um grãozinho de mostarda no coração de cada um, e eles vão, né, cada um trabalhar, estudar na paz do Senhor. Isso é um exercício que eu faço aqui na minha casa, entendeu? Claro que com esse momento da pandemia ficou até melhor, porque o Ronaldo não, ele está trabalhando todos os dias, mas a Ana está em casa, né? Nós estamos em casa, então assim, eu estou o tempo todo, né? O que eu estiver fazendo, eu estou rezando, estou ou com uma palestra, ou com não sei o quê, assim, sempre. Aí a gente até fala, né? Como que aproximou da gente os meios, né, de comunicação, né, o celular que a gente só usava para coisas pequenas, hoje nos aproxima, né, até para orar. Né, porque às vezes eu estou, por exemplo, né, agora mesmo à tarde que eu perguntei para você, Rita, o que a gente tem que ler para as leituras de amanhã da reunião, né? Naquele momento eu estava passando roupa, mas eu estava ouvindo uma pregação, entendeu? Fazendo coisas assim. Então, eu penso que a gente tem que trazer para a nossa casa, né? Fazer da nossa casa um templo de oração. Você falou da missa aí e me recordou, assim, lá no início da pastoral familiar, você vai lembrar, né? Aquele casal que era o diácono Carlos Alberto. A esposa dele sempre falava, missa é salvação. Não podemos deixar de ir à missa. Você também colocou, vamos nos colocar dispostos para os irmãos que, às vezes, por exemplo, os mais idosos só gostam da missa das 7. Eles não vão em outra missa, é muito difícil, né? Eu, agora, nesse momento da pandemia, me encontrei na missa das 4 da tarde. É uma missa que eu me sinto mais segura, tem menos pessoas, eu não sei, até a penumbra que fica a igreja me coloca mais em oração. Não sei se alguém já teve a oportunidade
né, que está conosco dia a missa das 4. Então, me traz mais paz, mais tranquilidade. Mas, ao mesmo tempo, é uma missa que eu gostei dessa missa e gosto, mas a minha família não gosta da missa das 4. Então, às vezes, o que a gente faz? A gente vai na missa onde a família se sente melhor para estarmos todos juntos, para não deixar que ninguém do rebanho se perca, porque senão fica alguém em casa. Não é assim, Rita? Você que tem um pouquinho mais de gente em casa, né? Se a gente não... Nós é que temos que nos acomodar, né? Naquele que é mais difícil de querer ir, para que todos possam estar caminhando, né, junto, para que nenhum dos nossos, né, fuja, né, do rebanho. Então, eu tento fazer dessa forma, né, de forma que a Trindade esteja sempre presente na minha casa. Outra coisa que a gente aprende nessa caminhada, né, é dizer sempre, né, vai com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dá a bênção quando a pessoa está indo, está chegando. Eu acho que é assim que a gente tenta, né, fazer com que a nossa casa esteja em comunhão, né, com Cristo. Amém, muito bem, isso mesmo. A observação que eu fiz da missa, tudo isso que ela falou é importante mesmo, a gente vê aquele horário que você vai poder levar mais pessoas, né, que fica melhor, porque muitas vezes nós, não é porque a gente está dentro da igreja que a nossa família toda, que a gente vai ter aquela hipocrisia de dizer que todo mundo está caminhando junto ao mesmo tempo, porque não é. Mas, agora, se a pessoa puder escolher, não tiver motivo nenhum, então, de repente, assim, a pessoa lota a missa das 7 às das 10, porque eu gosto de ir logo cedo para ficar com o domingo inteiro livre. Mas, às vezes, ela não vai ter nada para fazer, vai ficar depois no sofá. Não que isso não seja gostoso, né? Mas vai ficar no sofá, vendo televisão e tudo. Aí pensar que tem pessoas que às vezes, tem aquela restrição que tem que ir naquela missa, porque tem a criança, tem que gosta. Ou, como a Lana falou, a missa que vai congregar mais, tudo isso você tem que ver, assim. As minhas filhas, eu gosto de ir com as minhas filhas, levando a neta, aliás, é mais duas delas, porque a outra mora bem longe, e aí elas gostam, então eu gosto de ir nessa missa cedo, porque eu sei que elas gostam de ir por causa das crianças. Mas, assim, o importante, todas as missas são abençoadas e maravilhosas, então, a gente tem esse privilégio, olha, cinco, não são 5, Rafaela? 5 missas, né? Uma no sábado, peraí que você está muda. No sábado, às 16 horas, aí depois uma no 7, sábado, 4 no domingo. E 10, e depois 16 e 18 no domingo. E vamos acompanhar como vai ser na Semana Santa, né, que tem sábado de Aleluia, é uma missa que costuma ficar muito cheia, mas eu acredito que vai dividir, então quem quiser participar sabe que vai ter que chegar cedo, né, para não ter nenhum problema, mas graças a Deus o templo é grande e comporta. Agora para Rafaela. Vemos com tristeza que a Igreja de Cristo está dividida, afastada da união desejada por ele. Como posso colaborar com Jesus para a superação das divisões e ajudar a trilhar um caminho de unidade? Só para complementar, aí no sentido dessa pergunta, a gente está falando da igreja em geral. A gente sabe que, principalmente, questões como quando entra política, quando entra convicções, assim, filosóficas, e vira aquela... A gente já teve oportunidade infeliz de presenciar, e muitas vezes as pessoas, no intuito de defender a igreja, acabam desrespeitando até, né? Dizendo que estão defendendo a doutrina. Então, o que a gente pode fazer, Rafaela, para superar a divisão e a trilhar esse caminho de unidade? Rita,
quando eu, né, você passou essa pergunta, a primeira palavra que veio na minha cabeça foi o amor, né? Mas o amor, eu vou tentar resumir, porque não é bem isso que eu quero dizer, mas quando, né, lá atrás, quando eu era aquela católica, que, como o padre Rômulo fala, não existe católico praticante, né, ou não praticante, ou é ou não é. Mas quando eu era aquela católica, assim, que ficar em casa para mim bastava, o meu Deus da oração de casa servia, sabe? Então, naquela época, eu lembro que eu via as pessoas saindo da igreja, às vezes passando para me divertir, alguma coisa assim, com Pedro, com Miguel, esse tempo. Aí eu olhava assim, né, e as pessoas, às vezes, sábado à noite, domingo à noite, saindo da igreja com aquele sorriso, sabe, com aquela alegria. E aí eu ficava assim, olhando, gente, que será que eles estão tão alegres? Passou o tempo, passou. E aí a gente pôde experimentar isso. E um dia eu lembro bem, quando eu li essa pergunta, por isso que eu estou falando, quando eu li essa pergunta, me veio esse dia na cabeça, que teve um dia que a gente saiu lá da paróquia, teve missa, teve alguma coisa a mais, e a gente saiu eu acho que foi até uma segunda-feira, não foi nem final de semana, e a gente saiu de lá já tarde, e cantando, descendo ali as escadarias para ir até o carro, cantando, feliz, brincando um com o outro. E aí eu lembrei quando há muito tempo eu passava e não entendia as pessoas sorrindo tanto na igreja. E aí eu olhei, e eu até comentei com o Pedro, né, meu esposo, e aí ele falou assim, aí hoje estamos nós assim. O que eu quero dizer com isso? É o amor de Jesus que faz isso, né? Aí como a gente pode... Quer dizer, se o amor de Jesus, ele é capaz de fazer você caminhar e sentir aquele amor que nada mais é capaz de fazer a gente sentir. Então, se ele traz para a gente esse amor de estar com a comunidade, de estar com todo mundo, então só esse amor é capaz de pegar todos os cristãos e unir. Não discutir, mas isso está certo, isso está errado, não é assim, é assim. Não. Aí eu vou trazer um pouquinho para a minha profissão. Quer dizer, muitas das vezes as pessoas falam assim, faça o que você gostaria que fizesse com você. Não faça isso. Você gostaria que fizesse isso com você? Não faça isso. A gente tem isso, né? Respeito o próximo, como você gostaria de ser respeitado. Pois bem. Só que eu sou da área da saúde, né? E na minha profissão, a gente... Já sai, Francisco, meu gato. Na minha profissão, a gente não pensa assim, faça como gostaria que fizesse com você. Não. Quando a gente chega naquele leito, quando a gente vê aquele paciente, a gente não vê aquele paciente como uma matéria-prima, né? Por exemplo, o marceneiro, ele trabalha com a madeira, então ele vai moldar aquilo ali de acordo com aquela ali, a matéria-prima dele. Mas o humano não é a nossa matéria-prima. A gente está ali para o cuidado. E a partir do momento que a gente está para o cuidado, a gente tem que fazer com amor. Mas um amor que vai além do... Porque, assim, existe o amor próprio, mas existe um amor que fala ainda mais alto. Que é o amor, assim, nós, né, no caso humanos, como eu gostaria que o meu pai fosse tratado, como eu gostaria que minha mãe fosse tratada, como eu gostaria que meu irmão fosse tratado, meu filho, meu afilhado. Entendeu? Então as pessoas falam assim, vamos fazer como você gostaria de ser tratada. A gente vai além, né? Pelo menos assim, né, quando a gente trabalhar, como você gostaria, aí você vê aquela pessoa no leito, aquela situação, será que quando o familiar daquele paciente chegar, ele vai querer ser tratado daquela forma, vai querer ver ele daquele jeito que ele está ali? Às vezes sujo, às vezes evacuou e alguém não soube limpar direito. Será que se eu fosse chegar para ver minha mãe, eu gostaria de ver ela daquele jeito? E aí, trazendo isso para cá, para a nossa religião, como que eu posso fazer para que essas pontes que a gente tem, que muitas vezes são destruídas por ações, né? Ações inimigas, ações que não são de Deus, como que a gente poderia fazer para que isso não aconteça? Ele falou de uma forma mais ríspida. Tá. Continua na sua serenidade. É difícil? Nossa, muito. Para mim, então, é um exercício diário. Mas, assim,
tentar fazer é aquela pagar o mal com o bem, porque não adianta, não há ponte que como é que eu posso dizer? Tem uma ponte, mas ela só vai ser destruída se for ruminando ali, se for batendo, batendo, batendo. Mas se não houver pancadas dos dois lados, ela não vai cair, entendeu? Então, assim, estão jogando pedras, estão falando coisas, estão agredindo, mas como é que pode acontecer isso? Como é que pode permitir isso? Mas logo, de onde não se espera que vem, cala, reza, entendeu? Eu aprendo muito com Nossa Senhora, tem a Nossa Senhora do Silêncio, né? Que ela tem até uma frase que fala assim, faça como Maria, que tudo ouviu, guardou no coração e rezou. Muitas das vezes não adianta a gente discutir, não adianta a gente bater de frente, não adianta falar. Isso, para mim, hoje é um aprendizado. Eu aprendi com Maria, estou sendo bem sincera, porque eu era aquela de, não, eu tenho que falar porque a pessoa tem que saber o que eu penso. Para quê? Vai desconstruir aquilo que Nosso Senhor pediu para a gente construir e que a gente fazendo essas coisas, a gente só está destruindo. E, assim, quer saber como construir pontes? O Evangelho, né? Gente, tem coisas que às vezes eu leio, passagens que eu já li, e eu leio de novo e eu penso assim, gente, que sabedoria. Como ele pôde fazer assim, como ele pôde amar assim. Aí, por aí, eu penso também, hoje, né, por um acaso eu estava lendo uma oração de São Dimas, né, que o bom ladrão que esteve ao lado de Jesus enquanto Jesus estava sendo lá, né, estava na cruz. E Jesus olhou para ele, pela fé dele em Jesus, Jesus falou, pela sua fé, ainda hoje estarás no paraíso comigo. Então, assim, São Dimas, que era um pecador, que estava ali sendo, né, crucificado também, Jesus não quis saber o que ele era, quem ele era, o que ele fez, o que estava ali por trás dele. Não. Mas pela fé dele, pelo amor dele, bastou. Então, muitas vezes, uma palavra basta. Ou muitas vezes nem palavra, um olhar, né? A gente está num tempo que todo mundo quer falar muito, quer ter muita razão, né? E quer fugir das responsabilidades também. Então, às vezes, se você silenciar, demonstrar um carinho, um olhar, um afeto, a gente vai estar construindo muito mais do que questionando, né? Eu acho que ser cristão, acreditar em Cristo, seguir a Cristo é isso, né? É uma forma da gente poder estar construindo. Maravilhoso, muito bem. Agora a pergunta é para as duas. Aí, como a Rafaela acabou de falar, vou começar pela Alana. Que compromisso posso assumir na minha comunidade para ajudar que as relações entre os cristãos sejam marcadas pelo amor, pelo diálogo e pelo respeito, superando o pecado da divisão e da hostilidade? Agora, dentro da Lana. Bem, a Rafaela falou tão bem que eu fiquei aqui igual um bálsamo, Rafa. Assim, que realmente, né, o amor, ele leva a tudo, né? Ele é a ponte mesmo que liga, né, os corações. Agora, como posso assumir na minha comunidade para ajudar essas relações entre os cristãos? Eu vejo que a gente tem que assumir mesmo papéis dentro da comunidade, né? Como o pessoal fala, a messe é grande e os trabalhadores são poucos, né? As pessoas não querem ter o compromisso. Às vezes as pessoas querem ser os misseiros, ir lá, né? Ou ficar em casa, como a Rafa falou, e rezar e tá tudo certo. Mas não, a gente tem que realmente assumir esse compromisso com respeito. Porque às vezes a pessoa assume o compromisso e quer colocar o seu desejo, a sua forma de pensar. Só que somos todos igreja,
A igreja é um corpo, nós fazemos parte desse corpo, mas nós devemos obediência a alguém, e esse alguém são os nossos párocos. Então, eu penso que você pode, buscar dentro da comunidade uma pastoral, um movimento, algo que te faça, né, feliz, que não te faça feliz, mas que faça o outro, né, trabalhe pelo outro. E isso eu posso dar um exemplo bem claro. Eu estou aí nessa paróquia há um pouquinho, como fiz várias coisas, né, a Rita sabe muito bem disso, já fui morar em outro lugar, voltei e tudo mais. E uma coisa que um local que o padre me colocou e que foi assim brilhante, para vocês terem assim, entenderem que a sensibilidade do padre ao olhar para nós, ao olhar para nossa família, porque as pessoas nos chamavam, né, eu e o Ronaldo, sempre olhando para a Lana e não olhando para o Ronaldo. E um dos trabalhos que eu me realizei mais num local que eu sei fazer muito pouco, mas que eu me realizei, foi uma alegria grande. Foi quando o padre nos colocou para trabalhar na cozinha do encontro. Por quê? Porque é o talento do meu esposo. E ali eu me diminuí para que ele aparecesse. Então, esse exemplo que eu quero dar a vocês é isso. Nós temos que estar trabalhando na igreja sempre com essa frase de Cristo, diminuir para que o Cristo apareça. Então, assim, foi pesado para mim, foi muito difícil, porque todos sabem que eu não sei cozinhar. Eu me lembro, minha filha era bem pequena, e quando o padre anunciou na igreja, coordenadores da cozinha, Ronaldo e Lana, ela foi a primeira que falou bem alto no meio daquele templo lotado da missa das 18. Minha mãe não sabe cozinhar. Você veja bem. Então é isso que eu quero dizer, que eu acho que a gente tem que fazer, a gente tem que assumir um compromisso dentro da igreja, né? Dizer sim sempre. Sempre. Toda vez que você for chamado, não tenha medo. Faça como Maria. Maria disse o sim no escuro. Porque se você foi chamado, foi o Cristo que lhe colocou naquele lugar, naquele momento, naquela hora. Mas vá com o coração puro, cheio desse amor que a Rafaela acabou de dizer. Se diminuindo, não se colocando com as nossas ideias que a gente traz do mundo. Porque por mais que a gente viva anos e anos dentro de uma paróquia, de uma religião, de não sei o quê, todos os dias nós aprendemos com os irmãos, uns com os outros. Então é isso, eu vejo que é dessa forma, com diálogo, com respeito e nos diminuindo sempre. Porque o trabalho é para o Cristo. Maravilha. Agora a mesma pergunta para a Rafaela. Que compromisso posso assumir na minha comunidade para ajudar que as relações entre os cristãos sejam marcadas pelo amor, pelo diálogo, pelo respeito, superando o pecado da divisão e da hostilidade? Bem, só para o gancho da Lana, o que você falou, né? A gente se diminuir para Jesus aparecer é a minha frase. Eu tenho até ela na minha bio do Instagram, é que ele cresça e eu diminua. João 3, né? Eu penso muito isso, que ele apareça. A gente é só o caminho até ele. Assim, não o caminho, né? Mas é assim, que a gente possa evangelizar, levar missionários, né? Levar
aqueles que ainda não se encontraram até ele. Agora, foi a fala da Lana aqui, porque na hora que ela falou, eu lembrei na hora, eu peguei aqui, olha o que eu penso. E aí, Rita, eu vou comentar aquele ocorrido, vou te responder essa pergunta. De compromisso, né, eu posso assumir na minha comunidade para ajudar a fazer com que as relações entre os cristãos, no caso nós, né, paroquianos, ou até aqueles que estão chegando, seja marcada pelo amor, pelo diálogo, pelo respeito, esperando o pecado da divisão da hostilidade. Eu vou responder essa pergunta citando aquele ocorrido dessa semana, mas, né, de forma mais só pincelando, né, porque foi uma coisa, né, teve muita história, então eu vou tentar resumir, porque não vai dar aqui, né. O que aconteceu essa semana? Essa semana, eu cometi um ato, assim, um ato, assim, como que eu posso falar? Foi muito rápido, foi muito espontâneo. E esse ato foi dentro de dos grupos, né, que a gente faz parte. E esse ato meu, entendeu, Rita? E esse ato meu, assim, de tentar fazer com que, né, as coisas ficassem mais serenas, mas, ao mesmo tempo, eu não pensei. Eu fui agindo ali com o coração, né, muito espontâneo, muito sangue, né, muito colérica, né? E aí, conclusão da história. Esse meu ato respingou em algumas pessoas e algumas pessoas sentiram. E aí, o que aconteceu? Eu fui vendo, né, a situação como estava, e aí eu comecei a pensar, e minha cabeça ela é muito rápida, né, e eu vou pensando, vou fazer, fiz. Mas só que eu não pensei no que poderia acontecer, as consequências daquele ato meu. Eu não pensei na minha comunidade, eu não pensei em ajudar as relações, que eu poderia estar, de repente, destruindo alguma relação. Eu não pensei no respeito, eu não tive empatia, como meu esposo falou, você não teve empatia. E aí, mas só que assim, foi tudo muito rápido, isso não chegou para mim, né? E aí, depois disso, foi passando alguns minutos, assim, 1 hora, e começou as perguntas. Ué, mas por quê? O que que houve? O que que aconteceu? E aí eu fui lendo, e aí, não minto, eu não li, porque eu não mexi mais no telefone naquela tarde de domingo. Quando eu cheguei à missa das 16 horas, que assim, é maravilhosa mesmo, Lana, me identifico com você. Aí, quando eu cheguei lá na missa, uma pessoa já veio até mim e falou, preciso conversar com você. É sério? Então fala logo. E aí, ela foi falando e eu botei assim, eu falei, meu Deus, eu não imaginava. Gente, aquilo caiu no meu coração de uma forma, me doeu, tô falando sério. E aí, eu fiquei pensando, e agora? Assim, não foi o que causou, não era o que eu queria, não foi o esperado. E agora, o que eu faço? E aí, né, eu fui lá, eu precisava confessar, e naquilo ali de sentada, esperando para confessar, eu já fui pensando naquilo, né, pedindo, meu Deus, me ajuda, o que eu faço? E aí eu resolvi, assim, gente, o que um bom cristão faz? Conversa, diálogo, coloca as coisas de forma clara, fala a verdade, né? Não deixar para lá, tá certo? Deixar para lá e, de repente, o que eu fiz magoou algumas pessoas e aquilo vai ficar para lá e a pessoa vai ficar magoada para lá. Se fosse comigo, se fosse com meu filho, eu ia gostar? Claro que não, né? E aí, hoje em dia, eu já nem penso tanto comigo porque eu já não sei, mas eu não sinto tanto as coisas. Eu não sei se o calo já está grosso. Eu penso mais com relação ao meu filho. Assim, tudo eu penso, será que se fosse com o Miguel, como é que eu ia reagir? E aí, aqui, ó, entre os cristãos marcados pelo amor. E eu, sem brincadeira, sabe, Rita, eu pensei, gente, eu acho que Jesus colocaria as pessoas e conversaria com as pessoas e diria, olha, não foi assim, assim, assim. E aí eu pensei no diálogo e no respeito que eu tinha que ter por aquelas pessoas que a minha ação foi até elas, que era uma ação para um lado, mas que infelizmente foi para o outro. E esse outro acabou machucando. E eu preciso conversar. Uma das pessoas foi até a Rita, né, Rita? E aí a gente conversou e eu pedi desculpas. Ela, não, mas já que é isso, agora eu entendi. Quer dizer, o diálogo.
Mas antes do diálogo, você pensa no quê? Para você se dispor a chegar para uma pessoa e falar, não foi isso, foi assim. Você primeiro tem que estar aberto, porque muitas vezes a outra pessoa vai falar, não, será que foi isso mesmo? Mas você está ali, você está aberto, você tem a sua consciência tranquila. Para você ter a sua consciência tranquila, você tem que estar certo naquilo. Para a gente agir dentro da comunidade, a gente tem que falar a verdade, a gente tem que respeitar o próximo, como Jesus nos ensinou. A gente tem que pensar como ele faria numa situação dessa, né? E aí, assim, eu pensei assim, meu Deus, me guia no que eu tenho que fazer. Eu me deixei de lado e pedi a ele para me guiar, para o que eu tinha que fazer. Rezei o Espírito Santo e assim foi. E aí a gente conversou, conversei com as pessoas do grupo e graças a Deus ficou tudo resolvido. Mas até tudo ficar resolvido, a minha cabeça pegava fogo. Eu fiquei. Aí meu marido ainda brincou comigo. Né? Fala sem pensar, depois fica com essa cara aí, com esse olho aí triste. Fiquei muito chateada. Agora, aonde é que está hoje? Não estou dizendo que eu sou demais, não. Eu sei que para eu chegar a pensar no outro, como é que o outro vai se sentir, porque eu já passei por muita coisa, é porque isso aqui está sempre junto de mim, esse livro está sempre, e tem um outro aqui. Eu estou sempre procurando ler, porque eu sozinha, gente, é até nojento que eu vou falar, mas a gente que é dona de casa, a gente sabe. Sabe assim, um lixo, quando já está muito tempo ali, aí a gente põe para o lixeiro levar, aí está calor. Aí o lixeiro não passa. Daqui a pouco vem as moscas. Daqui a pouco começa a dar aqueles bichinhos quando a mosca posa. Eu penso assim, Rafaela, uma vez eu vi um daqueles bichinhos na calçada, porque o caminhão do lixo estava demorando a passar, com o Lurbe, no caso, né? Estava demorando a passar. E aí eu fui olhar para ver se já tinha passado ou não, e já era de tarde, meu lixo estava ali desde de manhã. E nada deles passarem, né, o pessoal da Columbe. E aí eu fui lá ver, assim, se estava tudo direitinho, porque tem uma cachorrinha da vizinha que às vezes se solta e vem mexendo naquele lixo. Conclusão da história. Quando eu vi aqueles vermezinhos que dá no lixo, mexendo assim ao redor, aí eu fiquei olhando, falei, gente... E eu não sei porquê, me veio uma passagem, né, do tratado até de São Luís, que fala que nós somos como vermes, se não fomos conduzidos por Jesus. E aí eu fiquei olhando e pensando, gente, olha só, eles estão fora dali do que eles estavam se alimentando no lixo, e olha como é que eles estão. Assim eu sou, se eu não estiver guiada por Jesus Cristo. Pode parecer um pouco radical para alguns, pode parecer assim, nojento, né? Mas a gente não é nada. Se a gente não tiver a orientação do Espírito Santo, se a gente não tiver ali, ó, pautada ali na palavra, se a gente não tiver ali na oração, a gente sai fazendo coisas impensadas, como aconteceu no domingo que eu fiz, e depois fica assim, perdido, sem saber como fazer. E se não tiver orientação, então, assim, o que a gente pode fazer, como a Rita perguntou aqui, que compromisso nós podemos assumir? O compromisso do amor, do perdão, da empatia, de pensar, poxa, será que está certo? Será que Jesus faria assim? Será que Jesus está satisfeito com as nossas atitudes, com as nossas ações? E aí, isso tudo para voltar onde? Na primeira pergunta que a Rita fez, que é o amor. Há muito tempo eu não entendia, né, quando se falava que Jesus é o amor. Para mim, isso era difícil de entender. Gente, mas por que Jesus é o amor? Hoje em dia eu entendo. Você olhar o sol nascer e ver que ele fez isso todos os dias para a gente pode um pouquinho da dimensão do amor dele pela gente, né? Então, só muito amor para ir até a cruz, só muito amor, passar por tudo que passou. Então, se ele passou tudo isso, eu tenho mais é que passar por muita coisa por amor e estar ali sempre pronta para servir ao outro por amor, sim. É isso, é o amor. Falei muito, né, Rita? Não, tá ó. Esse incidente que ela teve a necessidade de desabafar, nem sei se a gente deve... Cadê a Lana? Ih, a Lana sumiu, meu Deus. Lana, cadê você, Lana? Lana caiu. Foi, na verdade, assim, não é uma coisa grande, mas, assim, um ato em si, mas na circunstância das pessoas, é uma coisa boba assim, uma coisa que poderia ser boba de rede social, mas
dentro das pessoas que estavam envolvidas aí, mas talvez até por falta de conhecimento da história, da realidade de cada pessoa, e às vezes a gente... Mas o que é que vai deixar a gente com o olhar atento? É isso, ter o outro ali para dar um toque, para conversar. Então, isso que é E a gente está aberto, né, Rita? Está aberto, está ouvindo, assim, e também as pessoas que estão do lado, as pessoas que estão envolvidas, não ficarem naquela atitude de julgamento, de cobrança. Na segunda tinha um cachorrinho da Daniele na live, aí o Dário falou, isso é maravilhoso, né? O nosso cotidiano da igreja aqui dentro. Mas, muitas vezes, assim, se a gente não tiver com aquele olhar misericordioso, assim, apoiando um ao outro, aí uma coisa pequena se torna uma coisa grande, mas não... Exatamente. Mas por isso que um tem que apoiar o outro, porque se ficar um, assim, apontando o dedo, né, sempre lembrar daquela coisa, tem 4 apontando para já poderia acontecer com a gente também. Então, a melhor coisa é a gente dar o apoio e com a conversa, com amor, com respeito, tudo conserta. E eu me senti muito acolhida por você, sabe? Nossa, olha, você acalmou meu coração. Tá bom. Agora vamos dar uma corrida. Nós sempre fazemos um roteiro das lives. Nós estamos na primeira folha. Vamos. Falei muito, desculpa. Não, tá tão maravilhosa, é porque tá bom demais. Graças a Deus, tá muito boa a partilha. E o importante é isso, que a gente consiga, né, partilhar, que a gente consiga... a gente conseguindo partilhar, colocar aquilo que é importante, a gente fala o que Deus... Né? Em cada live, a pessoa nunca sabe o que foi por lado, porque só a gente que monta o roteiro, que faz e que se preparou ali, sabe. Mas isso é normal de acontecer, nem sempre a gente faz o script todo, porque isso daqui não é um roteiro de novela, é vida, é igreja, entendeu? Então, a gente vai falar aquilo que Deus queria que a gente falasse dentro daquilo. Só vou aqui, duas pessoas aqui que eu achei que fizeram um pedido assim especial. Está aqui uma polêmica aqui sobre o horário das missas, que estão falando que agora são 5 missas, que tem das 9 às 11. De qualquer maneira, a gente tem a Pascom, depois a gente coloca na Pasfam os horários, né? Tira lá que a Pascom sempre fala, e parece que vai ter missas, e disse que não vai ter problema de lugar, porque vai ter no templo e simultaneamente na quadra. Então, acompanhe pelas redes sociais que os horários, a programação, para viver maravilhosamente, intensamente essa Semana Santa. Então, a Maria Lúcia pedindo orações para ela, que ela está com tinódulo na perna, e a Maria Lúcia está com esse problema há bastante tempo, vamos orar por ela, e pedindo oração também para a Cleonice, que é da Capela, Nossa Senhora da Aparecida, Emanuel e Alexandre, que estão com Covid. Vamos pedir pelo irmão do Quinho também, que caiu da moto e está doente, né? Sofreu um acidente. Heloísa Helena pedindo para o filho. Ó, Maria Madalena está com a gente. Ela falou que congelou a imagem de alguém, só se está na net dela, porque aqui, de repente, é da tua internet, Maria, porque aqui eu não estou vendo. Maria Lúcia falou que está na programação. Acredito, um relaxamento mesmo, ainda nem li a programação direito, gente, mas se Deus quiser, eu não li. O Diogo está informando, depois ele vai passar para a gente, o nosso Diogo da Pascom. Então, vamos continuar. Agora eu vou ler aqui um fato da vida. Gente, o fato da vida é enorme aqui, mas eu vou ler bem rapidinho, porque é muito importante, é do nosso título. E aí, na partilha, a gente vai correr mais um pouco para dar tempo da gente ir até o final. Agora a gente vai ouvir uma história. Conta-se que, certa vez, 2 irmãos que moravam em fazendas vizinhas, separadas apenas por um riacho, entraram em conflito. Foi a primeira grande desavença em toda uma vida trabalhando lado a lado, repartindo as ferramentas e cuidando um do outro. Durante anos, eles percorreram uma estrada estreita, e muito comprida, que seguia ao longo do rio, para ao final de cada dia poder atravessá-lo e desfrutar um da companhia do outro.
Apesar do cansaço, faziam a caminhada com prazer. Mas agora tudo havia mudado. O que começara com um pequeno mal-entendido finalmente explodiu numa troca de palavras ríspidas, seguidas por semanas de total silêncio. Numa manhã, o irmão mais velho ouviu bater na sua porta. Ao abri-la, notou um homem com uma caixa de ferramentas de carpinteiro na mão. Estou procurando trabalho, disse ele. Talvez você tenha um pequeno serviço que eu possa executar. Sim, disse o fazendeiro, claro que tenho trabalho para você. Veja aquela fazenda ali do riacho, é do meu vizinho. Na realidade, o meu vizinho é meu irmão mais novo. Nós brigamos e não posso mais suportá-lo. Vê aquela pilha de madeira perto do celeiro? Quero que você construa uma cerca bem alta ao longo do rio para que eu nem precise mais vê-lo. Acho que entendo a situação, disse o carpinteiro. Mostre-me onde estão a pá e os pregos, que certamente farei um trabalho que lhe deixará satisfeito. Como precisava ir à cidade, o irmão mais velho ajudou o carpinteiro a encontrar o material e partiu. O homem trabalhou arduamente durante todo aquele dia, medindo, cortando e pregando. Já anoitecia quando terminou sua obra. O fazendeiro chegou da sua viagem e seus olhos não podiam acreditar no que viam. Não havia qualquer cerca. Ao invés da cerca, havia uma ponte que ligava as duas margens do riacho. Era realmente um belo trabalho, mas o fazendeiro ficou enfurecido e falou: Você foi muito atrevido construindo essa ponte após tudo que lhe contei. No entanto, as surpresas não haviam terminado. Ao olhar novamente para a ponte, viu seu irmão aproximando-se da outra margem, correndo com os braços abertos. Por um instante permaneceu imóvel, mas de repente, num só impulso, correu na direção do outro e abraçaram-se chorando no meio da ponte. O carpinteiro estava partindo com sua caixa de ferramentas, quando o irmão que o contratou pediu-lhe emocionado: Espere, fique conosco mais alguns dias. E o carpinteiro respondeu: Eu adoraria ficar, mas infelizmente tenho muitas outras pontes para construir. Então, isso aqui, antes de eu fazer as perguntas da partilha, tem tudo a ver com o caso que a Rafaela está contando, que foi um incidente bobo, né? Assim, uma coisa de grupo, que ela excluiu umas pessoas porque não interagiam, e no final, estou contando mais ou menos, Rafaela, porque não, o critério era porque não interagiam, mas, na verdade, aquelas pessoas estavam ali, porque é um grupo de oração, então eram pessoas que estavam necessitando muito de oração, mas elas têm aquele jeito tímido, e aí ela conversou comigo, a gente conversou e tudo, e o objetivo dela foi resguardar de uma outra situação, ela temendo não acontecer uma outra coisa, né, quer dizer, querendo. Então, a mesma coisa é isso aqui. Talvez se eles, na hora, se estavam ali brigando, né, brigando entre si, mas se uma palavra ríspida eles eram irmãos unidos, uma palavra ríspida desuniu o outro. Então, às vezes, você tem que entender, você tem que escutar por que você fez isso, escutar as duas partes. Não, mas isso aconteceu por quê? Olha, mas não podia ter acontecido por isso, isso e isso. Porque, às vezes, a pessoa não está nem sabendo a situação e acontecem determinadas coisas, assim, pessoas maravilhosas, às vezes, são excluídas por causa de uma palavra maldita, né? E aí, eu já estou adiantando, né, a pergunta. Chega o momento de nos silenciar para escutar o que Deus quer nos falar, para refletir. Eu vou fazer já as 3 perguntas, para não ficar muito demorado, as 3 perguntas, aí uma fala, depois a outra fala. No fato da vida, percebe-se que o motivo do ódio era fútil. Isso já aconteceu conosco? Como está o nosso ânimo pastoral após esse período de turbulência? Esse aí a gente já falou, né? Foi a outra pergunta. E quais são as nossas maiores barreiras encontradas em nossos trabalhos de comunidade? Eu acho que essa pergunta aí está relativa mais a essa situação aí mesmo, e também não só em nossa comunidade, mas não na comunidade da igreja, aí na nossa comunidade de vida, né, que muitas vezes a gente, a necessidade do perdão, né,
Então, eu quero que vocês falem sobre isso. Aí, vamos botar a Rafaela ali, que está na ordem, né? Depois a Rafaela. Oi, estava aqui no mudo. Então, no fato de vida percebe-se. Então, a gente às vezes, depois, Rita, eu vou até te mandar um texto que ele fala que é uma história, né, esse texto, mas eu não vou contar ele aqui, que ele é um pouco grande, vai delongar. Mas ele diz que às vezes uma palavra, se você falar e dependendo de como você fala, o tom e como isso vai passando, é motivo para tudo. É motivo para que aquela situação que é mais simples de se resolver, mas um vai ficando com raiva, que o outro vai ficando, e aquilo vai. Mas por quê? Porque, ela fez isso, então eu vou fazer isso. Ela falou assim, então eu vou falar assim. E às vezes você chegar, vamos conversar. Não, foi isso. Então tá bom. Aí fica todo mundo assim, aí fica tudo bem, né? Deixa eu ver qual foi a outra pergunta. Bem, o ânimo pastoral, eu vou ser sincera, tá? Eu vou falar do que eu vejo. As pessoas estão tristes, né? A verdade é essa. Tá todo mundo preocupado, tá todo mundo tenso, porque além da doença, tem as questões financeiras, né? Além da doença, tem a distância. Além da doença, tem as dificuldades. Então, assim, às vezes a igreja, agora, né? Eu não sei como é que vai ficar ainda, eu não acompanhei hoje as notícias, mas a última era que o prefeito ele não fechou a igreja, porque considera-se que a igreja é, nesse momento, muito essencial, né? Porque muitas pessoas estão sozinhas em casa, né? A gente tem amigos que estão sozinhos, e a igreja é o porto seguro deles, imagina, né? E aí, assim, se você tirar tudo, como é que... Cadê? Como está o nosso ânimo pastoral? Vai ficando difícil. Por exemplo, eu sou catequista. O meu último encontro de catequese foi dia 13 de março de 2020. E aí, como é que fica? Logo, uma pastoral que assim, o ânimo é estar com as crianças. E aí, como é que fica o ânimo se você não está ali, né? Não está conversando, não está tendo dia a dia? É difícil? Muito. Mas não é impossível a gente tentar de alguma forma, né? Sempre tem formas para a gente conseguir caminhar, né? E as maiores barreiras encontradas nos trabalhos da comunidade, eu acho que é a falta de diálogo, a falta de empatia, a falta de se colocar para ouvir, né? Às vezes só falar, só falar não é muito bom. Às vezes a gente também tem que ouvir, porque muitas das vezes situações parecem ser uma coisa, e quando você vai ouvir, você fica assim, tá vendo? Eu já estava pensando que era assim, não é. E às vezes as pastorais caminham cada uma para um lado porque não sabem se conversar. E às vezes se conversando, eu também gostei, e eu também gostei, então vamos fazer junto? E é tudo mais simples, né? É isso. Agora, Lana. Lana, a mesma coisa. No fato da vida, percebe-se que o motivo do ódio era fútil, se isso já aconteceu com você já observou, já aconteceu conosco, né, de modo geral, né, nas famílias, na igreja, como está o ânimo pastoral, já falamos, e as maiores barreiras. Eu acho que é redundante, né? A gente está colocando novamente, mas eu acho importante, assim, aí eu vou falar, né, não só dentro de pastoral, mas acho que nós, enquanto comunidade, na igreja, nos colocar também dentro da nossa família. E aí eu vou citar um exemplo rápido. A família do Ronaldo, como é uma família grande, tem o grupo da família, né? Onde tem os irmãos, os sobrinhos, os netos e tudo mais. E aí um irmão do Ronaldo postou, eu vou ser sincera para você que eu nem vi o que era, porque como a gente está trabalhando com celular e não sei o quê, tudo que posta que é vídeo, dificilmente eu abro. Mas ele postou lá alguma coisa falando sobre as vacinas e o nosso presidente. Mas eu entendi, tipo assim, que ele tinha colocado aqui, e aí começou
uma sobrinha saiu do grupo da família, entendeu? Na mesma hora. O outro se colocou, isso aqui não é um grupo de falar de política, não sei o quê, mas já que o tio botou, eu vou me posicionar. E aí começou aquele, sabe, como você já tinha falado antes, né? E começou aquilo burburinho, o tio falando não sei o quê, e eu, Beatriz, misericórdia, tá havendo uma discórdia aqui por conta de uma coisa que o tio colocou, não querendo se posicionar a favor ou contra o presidente, mas querendo, num momento de esperança que a vacina estava chegando, entendeu? E aí, naquele burburinho todo, aí eu falei, meu Deus, o seu pai vai falar, o seu pai é radicalíssimo. Quando eu vi o Ronaldo escrevendo, mas olha como eu estava ali, eu não me coloquei naquele momento ainda, mas eu comecei a orar. Quando o Ronaldo, eu vi que era o Ronaldo escrevendo, eu falei, agora que vai acabar tudo, porque ele vai falar a favor do Bolsonaro, isso vai dar Tornar o caldo. sério. Mas não, como eu me calei e me coloquei em oração, gente, a palavra do Ronaldo, que eu falei assim, não acredito que é ele que está escrevendo, que escreveu isso. Veio assim de uma tal calmaria. Aí eu me senti à vontade, mas mesmo assim ainda começou dando um. Não, o outro colocou, não, é isso mesmo, tio, não sei o quê, não existe lado A nem lado B, não sei o quê. Aí eu fui, sutilmente, me senti à vontade para escrever, mas escrevi saindo desse lado de política. Eu escrevi exatamente assim, bem, então, quando a vacina chegar e estivermos todos vacinados, nós iremos promover aquela pelada gostosa dos tempos de outrora, no sítio do tio Regimar, que iniciou toda essa reflexão. E aí, o assunto que era uns brigando com o outro por causa de quem era A e quem era B, passou a entrar, eu ainda botei assim, vai ser o time da Jovem Guarda com a Velha Guarda. E aí começou a se falar de time, de não sei o que, pronto, começou todo mundo a sorrir dentro do grupo. Mas foi aquele momento lá, olha, vamos voltar lá no que a Rafaela falou. Me calei, entrei em oração quando eu vi que o negócio estava ficando difícil, e veio uma palavra, né? Palavras de bálsamo, de trocar o foco. Porque quando a coisa tá. E isso acontece dentro da nossa comunidade. Às vezes a gente está em reunião com a nossa própria pastoral, com o nosso próprio grupo, e a coisa inflama. É preciso que alguém se poste em oração naquele momento. Saia daquele burburinho que está acontecendo e entre em oração para que, né, chame o Espírito Santo para dizer, Senhor, coloca aqui uma palavra de bálsamo, de refrigério nesse lugar. Porque todos estamos ali em comunhão, né? Todos estamos para o bem, para continuar esse ânimo. Estamos vivendo um momento de pandemia que é difícil. Tem dia que a gente ora, mas tem dia que não dá vontade de levantar da cama. Não é assim? Eu acho que não é só comigo, né? A gente sabe que a gente tem que ler uma palavra, a gente sabe que a gente precisa pegar o texto na mão e rezar. Às vezes tem dia que eu quero rezar o texto e eu não consigo. As palavras não vêm. O que é isso, Senhor? Entendeu? Você não consegue terminar uma Ave Maria, né? E você tem que lutar contra. Por quê? Porque é essa falta de ânimo que vem porque estamos presos dentro de casa. Ou às vezes quando precisamos sair à rua, dá um pânico. Porque você não sabe como é que essa doença vai se prostrar em você. Porque a cada organismo ela vem de uma forma diferente. Então eu penso assim, essas barreiras são encontradas dentro da comunidade, porque somos pessoas, somos seres, cada um viemos de famílias diferentes, cada um, às vezes, comunidades diferentes, e vem, né, para estar ali junto conosco. Então, é sabermos sermos o bálsamo dentro daquele momento.
né? Daquelas barreiras encontradas. Porque a barreira encontrada é todo dia na nossa vida, é dentro da nossa casa, com a nossa família, é no nosso trabalho. Por que não também na igreja? E por que as pessoas dizem, mas dentro da igreja isso não pode acontecer? Mas somos pessoas, somos humanos, né? E é ali que vai acontecer mais. Por quê? Porque é ali que o inimigo quer agir. Por isso que temos que ter, né? Eu me lembro de uma senhorinha que eu, assim, coração, eu não sei para onde, como ela está, se ainda está. Dona dos Anjos, né? Ela era uma senhorinha que em qualquer movimento que ela estivesse, ela era a pessoa de oração. Estava todo mundo lá, ouvindo, conversando, partilhando, e ela estava reclusa em oração. E eu dizia muito para ela assim, Dona dos Anjos, a senhora me lembra a minha bisa, quando eu era criança, eu ligava para ela, eu ia fazer uma prova, eu ligava para a minha bisa e falava assim, vovó, reza por mim. Ela falava assim, mas filha, eu rezo por você todos os dias. E aí eu fazia isso com Dona dos Anjos. Quando tinha alguma coisa afligindo o meu coração, na minha família, eu ligava para ela e falava, Dona dos Anjos, ora por mim, ora pela minha família. Então, eu penso assim, que a gente possa, né, cada um de nós, ser essa pessoa de oração. Fiquei feliz em saber aí que vocês estão aí com o grupo de São José orando, acho isso importante. Né? Me encontrei no Consagra-te justamente por isso, é um local onde ninguém precisa saber que eu estou. Né? Não precisa. Quanto menos a gente aparecer, melhor. Eu me encontrei aí, né? Porque, infelizmente, às vezes a gente, né, fala um pouquinho, tem uma aparência diferente, e aí é visto também, às vezes você nem abriu a boca para falar, mas o outro já te olha com outro olhar, né? Isso acontece. E não acontece só na igreja, acontece no trabalho, acontece na rua. Como eu sei disso? Não é? Pois é. Então é assim, então eu vejo assim, a cada momento a gente pedir ao Senhor que nos dê esse bálsamo de saber qual é o momento da gente se retirar e orar. Para que essas coisas não aconteçam, né? Essas farpas não venham aí a se tornar uma farpa que doa, né? Que venha fazer sangrar o coração. E a quaresma é exatamente tempo de oração, de perdão, de reconciliação. Peraí, e eu estava pensando na ilustração que eu fiz para a divulgação da palestra. Aí vocês vejam, tem até uma história sobre aquilo de um homem que foi cortando a cruz aí na hora para poder entre uma montanha e outra, né, para fazer o abismo, e ele quis encurtar a cruz dele, e aí depois, quando todo mundo pôde passar, e ele não conseguiu passar o obstáculo. Então, como a Lana falou, através da oração, e a Rafaela também, né, complementando as duas, falaram muito bem, e é isso mesmo, Cristo, que é o grande carpinteiro que vai construir essa ponte, que vai nos fazer chegar no coração do outro. Então, assim, uma coisa que eu tenho para falar com a Rafaela, que eu poderia tranquilamente ser mãe dela, né, porque as minhas filhas são até mais velhas do que ela, e, assim, a gente vai, quando a gente está no caminho dentro, assim, na igreja, a gente vai até evoluindo, assim, evoluindo no sentido de, não que você, em outras coisas, você já está até bem mais evoluída do que eu, mas eu digo, assim, nessa coisa da palavra, da gente, às vezes, ser muito rápida, impulsiva, eu era exatamente assim, e comecei, assim, eu comecei a minha caminhada na igreja dentro da SCC, minha primeira coordenadora foi a Lana e tudo, então eu pegava, assim, eu sempre cobrava tudo, eu sempre cobrei, acho que a pessoa para se cobrar mais de si era eu mesma, cobrando de mim tudo que eu achava que tinha que ser tudo perfeito, e, na verdade, perfeito é só Deus. Eu exigia muito de mim, como se aquilo dependesse de mim, e não depende da gente, depende de Cristo, né? Que Cristo cresça realmente. E aí, a primeira coisa que eu fui é que a gente não pode dar
falar muito sobre o SCC, né, porque tem sigilo para as pessoas participarem do encontro, mas a minha primeira função foi fazer a visitação. E aí eu cheguei num ponto que, quando eu fiquei sem casal nenhum, porque aí um não pôde, outro não pôde, mas eram problemas dele. Aí eu caí numa choradeira, numa coisa, e me encontrei, e na época também fui para a cozinha, não foi, Lana? Aí eu, Não, assim, você mas queria ir embora. Eu falei, você não vai não embora, eu queria, não. Você fica aqui queria que ir tem um embora monte do de coisa para encontro. você fazer. Eu queria ir embora do encontro. Eu falei, não tem nada para fazer aqui, eu vou e tudo assim. Como que não Mas tem? hoje em dia é assim, a gente vai se aconselhando, vai crescendo. Eu lembro que assim, esses anos todos na pastoral familiar, antes mesmo de ter pandemia, às vezes a gente olhava, preparava aqueles encontros bonitos, fazia aquelas coisas com aquela coisa toda, quando a gente ia olhar na plateia, meia dúzia de pessoas na salinha lá que tinha os encontros. Poxa, a gente se esforça. Aí o padre Mazini sempre falou, Rita, se tiver uma pessoa na missa, se tiver uma pessoa, eu vou rezar para aquela pessoa, se tiver duas pessoas, a gente vai crescendo, vai evoluindo, vai deixando de ser, assim, a gente vai ficando menos impulsiva quando a gente vai lembrando, hoje em dia, desde o princípio eu já tinha essa noção, mas às vezes a gente ainda não está certa daquilo, de que a gente sabe que senão a gente não ia perseverar. Mas hoje em dia eu sei a quem eu sirvo na igreja, entendeu? Então, não é o padre, não assim, eu sirvo a Cristo. E quando a gente tem essa exata noção, a gente acaba servindo a todas essas pessoas também que eu falei que a gente não serve. Mas é quando a gente coloca primeiro o Cristo, e Ele que vai construir essa ponte, que vai fazer a gente chegar em todos os outros e nas outras pessoas. E que as pessoas consigam ver em nós, né? E aí eu digo as pessoas fora da igreja, consigam ver em nós essa ponte, né? Consigam ver. Eu sempre falo assim, Senhor, que as pessoas vejam em mim, não eu, Lana Cristina, mas vejam a sua face, né? Encontre em mim a sua face. É muito engraçado, às vezes tem gente que pergunta qual é a igreja que eu congrego. Eu acho engraçado isso, né? Porque os co-irmãos acham, né, que só eles. Aí eu falo, eu sou cristã. Ah, mas qual é a igreja que você congrega? A Igreja Católica Apostólica Romana. E aí eles abrem um A olhão. primeira de todas. Aí eles abrem um olhão assim, mas como assim? De que maneira isso? Né? Mas é assim, eu acho que dessa maneira que a gente vai, e a idade também vai fazendo a gente também, né, entender essa calmaria, esse somos de Deus, acho que vai construindo, né, na gente. Lana, Rita, posso só pegar o ganchinho da Lana? A Lana falou assim, a idade vai acalmando a gente. Eu vou ser sincera, Rafaela, eu sou uma pessoa colérica, assim, o topo, assim, um exemplo, bota a Rafaela. Mas, e sanguínea, mas eu aprendi a ser mais calma, mais comedida, mais mansa, depois que eu me consagrei a Jesus. Eu também, é verdade. Pela consagração, Nossa Senhora. Sabe, olha, é uma coisa, gente, que não... Eu não sei explicar, não. Eu só sei que é assim, igual aquele negócio que teve uma vez de comédia, né, da Globo, acho que não sei, Auto da Compadecida, Eu não sei como é que é, só sei que é assim. Comigo foi, sabe? Eu passei a pensar mais, a me colocar no lugar. Poxa, será que... Vamos ouvir, vamos esperar, sabe? E, assim, rezar. Gente, e é tão bom, né? Você vê, é uma coisa que a gente faz, mas que a gente que é feliz, a gente faz por amor a ele, mas quem ganha somos nós, né? E cada função, assim, a igreja não é uma empresa, mas cada serviço que você abraça por amor na igreja, você acaba tendo aquele compromisso, como você falou, de dar esse testemunho. Então, meu marido, assim, muitas vezes, quando qualquer coisa que surge, porque eu, assim,
vou sempre ter, continuo ainda impulsiva, tendo que trabalhar a tolerância, tudo isso. E às vezes ele fala, você é consagrada, você é da pastoral familiar. Então, cada coisa porque você não está representando só você, você é membro, né? É Você é uma membro de um marca. corpo. Oi? Você ganha uma marca, né? Você representa, você Não está aquela dando um marca. testemunho, você está marcado pela igreja, pelo seu serviço, pela essa fé que você tem. Então, agora vamos orar por todas as intenções, vamos correr um pouco, né? Ok. Agora a gente vai ler aqui em conjunto Salmo 18 e 19. Vamos começar, Rafael. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos. Alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante. Para os olhos é uma luz. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos, igualmente. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Jesus passou por 40 dias no deserto para se encontrar com Deus e preparar a sua missão. Lá, supera o desafio das tentações, pois seu coração puro só tem lugar para o seu Pai. Na Quaresma, o grande retiro que a Igreja propõe aos cristãos, somos chamados a estar juntos com Cristo no desafio do deserto, para, participando da sua vitória, superarmos as nossas tentações, purificarmos os nossos corações e estarmos unidos como o povo de Deus. Jesus supera o desafio mantendo seu compromisso com Deus. Ama mais ao Pai do que qualquer vantagem ou satisfação pessoal. Escolhe ficar com sua missão de amor pela humanidade. Os desafios do deserto da vida se tornam impossíveis de serem vencidos se os seguidores de Cristo não quiserem estar em Deus. Jesus pede que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17. Superar a divisão entre os cristãos é uma das grandes vitórias que Jesus quer realizar em nós. Estabelecer um diálogo amoroso é a nossa colaboração para Deus reinar nos corações. Para nos unirmos a Cristo, devemos buscar a unidade com todos os cristãos, no diálogo, na oração em comum e no compromisso de caridade entre os cristãos. Jesus promove a paz e a unidade. A diversidade, que é um fator de enriquecimento e de aprendizado, se tornou motivo de divisões, de agressões, de violência, de preconceito, de racismo e de ódio. Infelizmente, essas realidades imperam em nosso país, gerando intolerância até mesmo dentro de nossas igrejas, onde muitas vezes os fiéis criam divisões de grupos, de pastorais e de movimento. Diante desta desafiante realidade, é importante lembrarmos que, em Cristo, somos todos irmãos. Só assim conseguiremos construir um mundo de paz e de unidade. Muito bem. E o nosso gesto concreto, né, pedido na live de hoje, é que se houver qualquer tipo de desavença, procure a reconciliação,
pedir perdão. Se conhecer alguém que esteja brigado com alguma pessoa, seja ponte para ajudar na reaproximação e na prática do perdão. Então, nosso gesto concreto que a gente propõe para vocês hoje, que perdoem se houver alguém que seja motivo para vocês se reconciliarem, ou que seja ponte, se conhecer alguém, né, que seja ponte para alguma pessoa se reconciliar e se encontrar com Cristo, porque onde está o nosso irmão, Cristo está presente nele. Então, se tem uma pessoa brigada com a outra, ela está brigando também com Cristo. Vamos lá. Bendito seja Deus que nos abençoa em Cristo. Bendito seja Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo. Bendito seja Deus que nos predestinou para sermos seus filhos. Bendito seja Deus que nos libertou, perdoando-nos e derramando sua graça. Bendito seja Deus que em Cristo tudo confluiu, o céu e a terra. Bendito seja Deus que em Cristo nos tornamos herdeiros. Bendito seja Deus que no Espírito Santo temos o penhor de nossa herança e salvação. Rita, desculpa, mas essa penúltima frase, bendito seja Deus que em Cristo nos tornamos herdeiros. É forte isso, né? E também é uma responsabilidade, né? Grande. Verdade. Fazer nossa oração final. Então, vamos orar, né? Pedir ao Pai que nesse momento estamos vivendo de pandemia, amigos que estão doentes em casa, doentes nos hospitais, leitos que estão faltando, que o Senhor possa enviar o seu Espírito Santo, né? Dar um sopro do seu Espírito em todos esses que estão necessitando de um refrigério. Que o Senhor possa estar nos visitando a casa de cada um que está aqui participando dessa live, né? Levar a esperança, a tranquilidade, a reconciliação das famílias. Temos um mundo melhor. E Ele mesmo nos deixou essa oração, né? Que é a oração do Pai, né? Que nos ensina. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos agora rogar a Nossa Senhora, Mãe Santíssima. E eu peço nesse momento que ela interceda junto ao seu Filho por todos aqueles que, devido ao que estamos passando, né, estão sem suas casas, estão sem o que comer, né? Eu penso que uma das maiores dores é a dor da alma, a dor da fome. Então, que Nossa Senhora interceda junto a Jesus, rogando a essas pessoas o vinho, como ela fez lá nas bodas de Caná, né? Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito és o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Vamos pedir também ao Espírito Santo, né, que nos conduza no final da quaresma. Vamos nós três, né, rezar a oração do Espírito Santo. Se ficar meio desencontrado, mas nos acompanhe também. Mas é importante que a gente vai estar unido em oração, num só som, que o Espírito Santo conduza essas famílias todas, todos esses pedidos, que o Espírito Santo de Deus faça com que as pessoas tenham
bastante discernimento, que não se desesperem, que tenham paciência de esperar, que essa situação vai passar. Se Deus quiser, que essa vacina vai chegar a todos e que Deus nos proteja e que Cristo esteja entre nós em perigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que nos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, aqui a gente se despede, passou um pouquinho, né? Levamos quase 1h30. Bastante. Quase não, passou 1 minuto só. Essa live tem. Mas também vamos ficar um bom tempo, né, sem ter, então a gente estava precisando se preparar bastante. Semana que vem, todos juntos, né, acompanhando de uma forma ou de outra a atividade da Semana Santa. Vamos dar um sorriso para a nossa foto? Pode? Tio, quero agradecer a você, Rita, que fez esse convite, viu? Obrigada por você me proporcionar esse momento de oração agora, nesse finalzinho da noite. Maravilhoso. Sintam-se convidadas por Jesus, por Nossa Senhora, porque foi assim mesmo que foi. Então, você foi o instrumento. Isso. Eu também agradeço, Rita. Quando você me ligou hoje cedo, aí eu olhei assim, eu falei, ué? Aí eu atendi rápido, e quando você falou, eu fiquei... Como sempre, eu caí sentada ali no sofá. Que bom, graças a Deus. Muito obrigada mesmo. Até a próxima que vai ter. Até as próximas. Até. Tchau, Lana. Tchau, Deus. Com Deus. Beijo, Lana, até amanhã na aula, hein, Lana? Amanhã tem aula. Isso aí. Amanhã, se Deus quiser, eu vou estar. Nada vai acontecer. Isso. Um beijo. Adorei rever vocês. Fica com Deus. Tchau. Com Deus. Tchau.